Olá, eu sou a Letícia Leme e eu quero compartilhar um pouquinho contigo, nessa short class sobre deixados para trás. A gente vai falar sobre a necessidade de abandono. Como eu já falei, eu sou a Letícia Leme, faço parte da Base 33 e quero compartilhar um pouquinho mais sobre abandono. Qual a definição no dicionário para abandono? Abandono é um substantivo masculino que está relacionado com o ato ou efeito de largar, de sair sem a intenção de voltar, de se afastar, afastamento. É a falta de amparo e também a falta de assistência ou desarrimo. O que é isso? Vamos falar um pouquinho mais sobre abandono. Muitas vezes, e principalmente na legislação brasileira, abandono é considerado crime. Abandono de incapaz, abandono de crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais. Porque hoje muitas famílias desestruturadas têm o pai ou a mãe ou ambos abandonando crianças. Tem também casos de filhos que abandonam os pais quando eles chegam na fase, na melhor idade, quando eles já são idosos. E também famílias inteiras que abandonam pessoas que têm necessidades especiais, porque elas se julgam não aptas para cuidar, ou porque elas não acreditam que podem criar um ambiente, ou ter um ambiente, ou que aquela pessoa possa se desenvolver. Muitas vezes, o que move as pessoas a abandonar algum membro da família é a questão financeira, ou a questão afetiva, ou as situações nas quais aquela criança ou aquela pessoa foi absorvida pela família. Por exemplo, uma mãe que foi vítima de abuso muitas vezes opta por não ter o filho, praticar o aborto, ou então, ao ter o filho, ela literalmente abandona a criança no hospital, abandona, entrega para casas de acolhimento. E o que eu acredito que seja a nossa maior mensagem aqui, se a própria legislação brasileira entende isso como um crime, é porque a pessoa que está sendo abandonada, ela não tem um mínimo de condição de subsistir. Uma criança sem a provisão dos pais, sem o alimento, e quando eu falo criança, eu estou falando também desde o 0 ano de idade, crianças de meses, que são abandonadas em delegacias, são abandonadas no corpo de bombeiro, no corpo de bombeiros, são abandonadas em casas de acolhimento, como eu falei. Essa criança sozinha, ela não tem a menor chance de vida. Ela precisa de uma série de cuidados especiais. Por isso que a legislação brasileira interpreta essa criança ou esse idoso que muitas vezes, por uma questão de saúde ou até por uma questão da própria idade, está debilitado na lucidez, nos movimentos, essas pessoas que têm um alto índice de vulnerabilidade, elas precisam de um cuidado especial, de uma atenção especial. A lei entende que essas pessoas elas não conseguem se cuidar sozinhas. Por isso elas são caracterizadas como vulneráveis ou muitas vezes incapazes. Não que elas não são capazes de avançar, mas que naquele momento da vida elas precisam de uma atenção especial. Como pessoas que nós entendemos como PNE, que são as pessoas que têm necessidades especiais, sejam deficiências mentais, deficiências motoras, sejam deficiências na questão do crescimento ou até mesmo no comportamento. Então, tem uma série de laudos que são caracterizados como incapaz. Contando com aquele cenário, uma pessoa se torna incapaz de tomar as próprias decisões, de avançar naquilo que deveria como um simples ato de cidadão. Votar, ter uma conta no banco, tomar uma série de decisões. Então, o que é abandono? É deixar para trás alguém que precisava de você, alguém que sem você não tem condições de avançar na vida, de se alimentar ou de ter o mínimo de condição como cidadão. Abandono é crime. Essa é uma frase do AJ. O AJ é morador de rua. Ele foi abandonado pelos pais quando ele tinha 5 anos. Hoje ele tem 15 anos e a maior parte da sua vida, a rua e as pessoas que moravam na rua foram a sua família. Ele disse: em um dia todos estavam lá, no outro éramos o mundo e eu. O AJ passou por uma série de situações já. E toda a sua infância e adolescência ele teve que aprender a sobreviver. Na questão de se alimentar, de vestir, ele viveu de doações, ele passou por situações muito difíceis que nenhuma criança e nem um adolescente deveriam ver, ouvir ou sequer saber que existem. O AJ passou por uma série de abusos para fazer parte de grupos que o supostamente iriam protegê-lo. Mas muitos desses grupos foram cenários que fizeram ainda mais mal para ele. O AJ é um exemplo de milhares
de pessoas que vivem na rua, de milhares de pessoas que têm a sua infância, a sua adolescência e até a sua vida roubada. Roubada das decisões, roubada das oportunidades. E essa é uma questão muito séria. A legislação brasileira prevê que se um pai ou uma mãe deixa uma criança sozinha em casa, ainda que não seja na rua, mas deixa uma criança incapaz sozinha dentro de casa, isso já pode ser denunciado como um crime de abandono, porque aquela criança corre uma série de riscos na casa, ao mexer no botijão de gás ou com algum objeto cortante. A lei entende que uma criança deve estar ou na idade escolar numa creche, ou matriculado numa escola, ou então guardado, né, protegido por algum familiar, para garantir o máximo de segurança, acolhimento e um ambiente saudável para que aquela criança possa crescer. Os números não mentem, é isso mesmo, e eles são de cortar o coração. Eles tiram o teto e o chão de qualquer pessoa. Mais de 150 milhões de pessoas vivem em situação de rua. Isso quando a gente olha para o mundo como um todo. É quase a metade da população do nosso país, da população do Brasil. 150 milhões é muita gente. E eles vivem sem um teto, sem um chão, sem uma vida digna, sem uma moradia. Eles vivem abandonados, sem família. Existem também mais de 70 mil crianças que moram nas ruas, crianças brasileiras. Dentre essas, o número praticamente dobra, né? Mais do que dobra todos os anos. A estimativa é que a cada ano 80 mil crianças entram na situação de rua, ou seja, são abandonadas. Mais de 80 mil crianças são abandonadas. Algumas vão para a rua, algumas vão para casas de acolhimento, como eu falei, hospitais, delegacias, orfanatos, e muitas vezes os próprios pais deixam, né, abandonam essas crianças nessas instituições. Acontece também muito no Brasil familiares. Os pais deixam a criança na casa de algum familiar e simplesmente desaparecem, para não assumir a sua responsabilidade e fugir mesmo daquilo que seria o seu papel social. Além dessas mais de 80 mil crianças que são abandonadas todos os anos, nós temos apenas 40 mil abrigos. Então, são apenas 40 mil abrigos para receber todo esse fluxo, não só de crianças, mas de adolescentes, idosos, pessoas com necessidades especiais que são abandonadas todos os dias simplesmente porque ninguém teve a coragem de cuidar de cada uma delas. Hoje, no Brasil, são mais de 100 mil idosos desamparados. E entre toda essa situação difícil de rua, a gente entende que 9 a cada 10 moradores de rua já passaram por situação de abuso. A gente também entende que 3 a cada 10 moradores de rua, de acordo com algumas pesquisas, que 3 a cada 10 moradores de rua, eles sofrem de depressão. Para lidar com todos os problemas, a situação do abandono, é muito sério. E números como esse deveriam tirar o nosso sono, tirar a nossa paz, para que a gente pudesse se mover para fazer algo e ver de fato esses números sendo revertidos. Porque nós não estamos falando só de números, nós estamos falando de histórias, como histórias do AJ que eu compartilhei com você. E quais são os tipos de abandono, como eu comentei com você? O número 1 é de crianças e adolescentes, e eles envolvem 3 esferas: o abandono material, o abandono intelectual e o abandono afetivo. O abandono material é quando o responsável deixa de prover o recurso mesmo, sem justa causa, né, a subsistência de um filho. Se tem qualquer necessidade e o pai, por algum motivo, não supre. Isso pode sim ser caracterizado como abandono material. Existe também o abandono intelectual. É quando um pai ou uma mãe priva o seu filho de fazer parte de uma escola, de fazer parte ou ter acesso à educação. Isso pode sim ser denunciado e pode garantir para esses pais que são irresponsáveis de 3 meses a 6 anos de prisão. A gente também tem o abandono afetivo, em que a família, seja o pai ou a mãe, constrói um ambiente de indiferença afetiva. A criança sofre a criança sofre de uma série de traumas, uma vez que ela não tem um mínimo de referência de afeto vindo principalmente dos seus pais ou genitores. Também temos o abandono de pessoas idosas e pessoas com necessidades especiais. Nesses são caracterizados o abandono material, o abandono afetivo.
E esses públicos em especial, quando a gente fala de abandono, eles têm os próprios estatutos que regulamentam como devem ser tratados. Então, pessoas idosas, existe o Estatuto do Idoso. Para pessoas com necessidades especiais, existe o Estatuto PNE, de pessoas com deficiência. E também existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o público que a gente já comentou. Para esse público material, para esse público idosos e PNE, a gente tem o abandono material e o abandono afetivo. Quando por algum motivo não é suprido para essas pessoas qualquer provisão material ou qualquer provisão afetiva, entendendo o ambiente em que essa pessoa está inserida, seja uma pessoa, seja PNE ou seja um idoso. É mais do que querer dinheiro, eles querem um lar, eles querem um lugar para chamar de seu. Sejam crianças, sejam idosos, o ser humano passa na vida por essa construção da referência de lar. O lar é um dos primeiros convívios sociais que nós, como pessoas, temos. E ele é fundamental para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos fora do ambiente familiar. Uma pessoa que tem um ambiente afetivo, afetuoso, uma pessoa que tem um nível de diálogo, ela provavelmente vai ser um cidadão muito mais aberto, muito mais flexível e com uma série de complexos que podem ser evitados. Então, eles realmente não querem dinheiro, eles querem um lar. Não dê as costas você também. Não abandone essa causa. Essa causa já foi abandonada por muitos e por muito tempo. E se eu quero te convidar, se isso mexeu com você de alguma forma, faça algo, mova-se. Se você conhece alguém que deixou incapaz por longos períodos de tempo, converse com essa pessoa, ofereça alternativa, pesquise projetos, pessoas, ou até você pode sugerir para contratar algum profissional que possa cuidar dessa pessoa na ausência do responsável pela casa. Agora, eu quero dizer que se você vir qualquer caso de abandono no teu bairro, na tua rua, até mesmo na tua família, você, como cidadão, tem o dever de conversar e depois, se não houver nenhum nível de mudança, denuncie. Denuncie porque hoje existem diversos acidentes domésticos, porque mães e pais, porque precisam trabalhar, deixam seus filhos sozinhos. Filhos de 6 anos, 5 anos que cuidam de crianças menores. Você precisa denunciar para que caminhos sejam encontrados para esses pais, para esses filhos e para que essa família não seja mais uma estatística de tragédia dos acidentes domésticos, dessa estatística de abandono que eu compartilhei com você e muito mais. Se não vencermos o abandono, muitas histórias não terão autores, simplesmente pelo fato de que eles já foram esquecidos há muito tempo.